Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, louvamos a Deus, agradecemos a Ele pelo privilégio de estarmos aqui na sua casa, nesta noite, para estarmos falando a palavra, ouvindo, aprendendo. Sempre que reunimos, com certeza Deus tem uma palavra, Deus tem algo a entregar a nós, os teus filhos, a tua igreja. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui vieram, que aqui estão nesta noite. E vocês são muito bem-vindos. Eu sei que não é fácil durante a semana, não é mesmo? É uma bruta de uma terça-feira, como muitos aqui têm muitas atividades, muitos afazeres, trabalharam, a correria, né? E, enfim, acontece que nós acabamos que fica um dia sobrecarregado para muitos, mas graças a Deus pela vida, eu agradeço a Deus. Dá uma melhorada para mim no som, antes de a qualidade para mim, senão não vou aguentar minha garganta não. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Crônica, capítulo 11, versículo 3. Perdão, 2 Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Eu já falei sobre este versículo uma vez, e ontem eu estava dando uma analisada nos meus arquivos. Em vez em quando a gente vai dar uma observada daquilo que temos guardado, arquivado, e eu deparei com uma revista da Escola Bíblica Dominical e um assunto que me chamou a atenção. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então eu preparei essa palavra em cima exatamente de uma lição da Escola Bíblica Dominical que nós já estudamos no ano, se não me engano, de 2010. Então vamos lá, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e versículo 3. Vocês podem colocar em pé? Diz assim, isso aqui são palavras do apóstolo Paulo. Ele diz da seguinte forma: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Vou ler novamente, apenas o verso 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma, ou sejam de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, te louvamos pela tua palavra que acabamos de ler e que será, ó Deus, ministrada aos nossos corações. E eu quero neste momento pedir a tua bênção, pedir, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco, com a tua igreja, que ora se reúne neste lugar exatamente para receber a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Obrigado por essa oportunidade. Nós assim oramos e oramos no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém e amém. Podeis assentar. Meus queridos, o tema, nós vamos usar alguns slides, e o tema da nossa palavra nesta noite é preservando a identidade da igreja. E antes de eu ministrar, antes da gente começar a ministração, é bom dizer que, em cima desse tema, eu vou estar falando a igreja como um todo, a identidade da igreja de Jesus, não propriamente a identidade da Assembleia de Deus. Eu não vou entrar nesse mérito,
eu vou estar falando sobre a identidade da igreja como um todo. A igreja dos salvos, a igreja que a Bíblia Sagrada nos apresenta, tá ok? Então, é sobre este tema que nós vamos estar falando aqui nesta oportunidade. Então, vamos para nossa rápida e objetiva introdução. Baseado no assunto, então, preservando a identidade da igreja, a gente observa que muitos hoje, na atualidade em que nós estamos vivendo, têm sido enganados, têm sido ludibriados pelo astuto tentador da nossa alma, que é o diabo, apartando ou deixando-se se apartar da simplicidade do evangelho. Obviamente, dando ouvidos a doutrinas de homens, a doutrinas de demônios, como a Bíblia assim nos diz. Vivemos, como disse o apóstolo Paulo, se eu não me engano, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 1, tempos difíceis, tempos trabalhosos, e por isso, é em cima disso que eu percebo que nós precisamos de vigiar, a fim de manter a nossa identidade como povo de Deus, como igreja do Senhor. Repito, não como Assembleia de Deus, mas como igreja do Senhor. Então, nesta noite, estarei ministrando, estarei falando um pouco sobre isso. Talvez é um assunto que é, sem dúvida alguma, talvez não, é um assunto que é difícil esgotá-lo numa hora ou nos 50 minutos que nós teremos aqui para ministrar. Sem dúvida alguma, este assunto é um assunto que deva ser abordado diariamente, constantemente, para que a igreja conscientize da sua responsabilidade, do seu papel. A igreja precisa disto. Então, como que uma igreja, como nós acreditamos que somos uma igreja, então nós temos que aprender como preservar essa identidade que a Bíblia nos relata. Aí surge a pergunta, tá bom, pastor, então como fazer? O que fazer? Como fazer para preservar, então, para manter? Antes de eu entrar no assunto propriamente dito, eu faço essa pergunta. Sabe quando, amado, que nós temos que preservar a identidade da igreja? É exatamente quando esta igreja, ela foge do propósito que Jesus definiu para ela. Então, a gente tem que observar, nós como igreja, porque é eu e você que fazemos a igreja, que temos que fazer uma análise na nossa vida e procurar perceber se nós ainda estamos dentro do propósito, dentro daquilo que o Senhor definiu na sua palavra, dentro daquilo que Ele estabeleceu dentro da sua palavra. Então, diga-se de passagem que é muito fácil haver um desvio de propósito, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, aonde a gente percebe que existem dois agentes que trabalham incansavelmente para desviar a igreja do propósito divino, do propósito de Deus. Quem são esses dois agentes? Agentes número 1, doutrina de homens. Nunca ouvimos tantos ensinamentos e doutrinas inventadas, criadas por homens. Este é o agente número 1. Agente número 2, doutrinas de demônios. Os demônios trabalham, o inferno trabalha. Existe um projeto, ou seja, um trabalhar demoníaco no mundo espiritual para desviar a igreja, para afastar a igreja, para que a igreja saia do seu propósito, para que a igreja perca o seu alvo, para que a igreja perca, o seu foco. Então, esses dois agentes, eles trabalham de forma constantemente, diariamente, tentando afastar a igreja do seu propósito. Aí que eu vejo que a igreja, ela corre risco. Então, concluo que é hora, então, de nós preocuparmos e agirmos com uma visão de preservação daquilo que nós recebemos do Senhor. Na ceia nós lemos um texto bíblico aqui que você conhece muito bem, quando Paulo diz assim:
aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Interessante que Paulo diz assim, aquilo que eu recebi, é um tipo de preservação. É o mesmo que Paulo está dizendo, olha, preserve, mantenha, guarde, viva, aquilo que eu recebi do Senhor é fiel. Aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, eu também vos entreguei. Então, amados, aquilo que nós recebemos de Deus, aquilo que nós recebemos da palavra, nós temos que manter, nós temos que preservar. Nós não podemos deixar que esses agentes que eu citei aqui, tanto doutrina de homens como doutrina de demônios, venha nos afastar do propósito divino, do propósito de Deus. Então vamos lá, preservando a identidade da igreja. Primeira coisa, o que é a igreja? Próximo slide, irmão Uriel. O que é a igreja? A primeira coisa, acredito que a gente precisa de entender o que é a igreja. O que é a igreja? Porque de repente muitos podem ter uma definição meia errada com relação à igreja. Vamos assistir 2 pequenos vídeos. Um vídeo definindo o que é a igreja, um vídeo simples, 2 minutinhos só. E depois um outro, algumas concepções de algumas pessoas, alguns fiozinhos de ouro, algumas pessoas interessantes, o que elas entendem por igreja. Irmão, se perguntar aí fora, ainda hoje lá no meu trabalho, um momentinho que a gente teve lá um capitão, certo? E começou a falar, nós começamos a falar alguma coisa da Bíblia. Irmão, ele chegou a falar assim, igreja para mim, ou melhor, ele falou assim, religião para mim, ele não falou igreja, e religião para mim, eu sou um pouco de cada religião. Então existe concepção, muitas erradas, e até no nosso meio também existe. Tem muitos que não sabem o que é igreja, acha que é um clube social, acha que é perca de tempo. Olha, por que muitos não estão aqui hoje? Eu sei que muitos, às vezes, têm as suas razões, seus motivos, trabalho, etc., estão trabalhando e tudo. Amados, mas a importância de nós estarmos aqui reunidos como igreja, isso nos fortalece. Isso faz com que o inferno se enfraqueça. E o diabo está ganhando. Quantos que poderiam estar aqui hoje não estão? Talvez estão me assistindo, mas estão, às vezes, acomodados em casa. Eu sei, irmão Yes, é difícil pegar o transporte, pegar o transurbano, não é mesmo? O ônibus para chegar aqui na hora, isso é difícil mesmo, é cansativo. Mas isso tem um valor diante de Deus, isso tem um valor no mundo espiritual, e muito forte. O valor aonde que você não deixou ser dominado pelos prazeres, você não deixou de ser dominado pelo inimigo, você não deixou ser dominado pelo sistema, mas você se esforçou e chegou aqui. E eu preciso te dizer, meu irmão, parabéns, você é um vencedor. Porque, na verdade, esse momento que estamos aqui é um momento preciosíssimo. Até porque, amados, eu valorizo tanto isso. Desde ontem que eu estou preparando essa palavra, perguntando para Deus, buscando para Deus o que dizer. Eu me redobro os meus esforços, buscando de Deus alguma coisa para estar falando com a igreja, porque para nós sairmos daquela mesmice e buscar algo que venha trazer edificação para a igreja. Então, na verdade, como igreja, nós precisamos aprender o que é igreja, porque senão estamos tendo uma interpretação errada como igreja. Vamos assistir esse pequeno vídeo, 2 minutinhos. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão.
de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Escuta, irmão, quando essa igreja ora, Deus começa a operar. Todos os cativos são libertos pela presença de Jesus. Invoca-me e te responderei, assim diz o Senhor. Esse nome tem poder para libertar. Não há nada e ninguém que possam resistir ao poder do nome de Jesus. As mãos lá em cima assim, ó. Eu quero todos juntos. Ao poder do nome, ao meu comando, todo o arraial sai do chão. De Jesus. Escuta aqui, ó. Quando essa igreja ora, Deus começa a operar. Todos os enfermos são curados pela presença de Jesus. É ou não é, meu irmão? É ou não é? É ou não é? Invoca-me e te responderei, assim diz o Senhor. Levante suas mãos agora e clame a Jesus. Olha as palminhas, ó. Eu sei que esse nome tem poder para libertar. Não há nada e ninguém que possa resistir ao poder do nome de Jesus. Eu quero todos vocês decolando ao poder do nome de Jesus. Sai, 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 sai.
bem. Se perguntasse para você qual a concepção sua, se alguém te entrevistasse e perguntasse o que é igreja, o que é igreja para você, irmão, irmã que está aqui nesta noite, qual seria a sua concepção? Não precisa responder, mas vamos pensar. Vamos pensar, o que é igreja para você? Né? Vocês viram aqui essas concepções totalmente equivocadas, concepções pessoais que as pessoas têm com relação ao que é igreja. Para alguns, como colocaram aqui, é um clube social cheio de regras. Outros dizem que é perder tempo, é perca de tempo, né? É aonde Jesus não está, o único lugar que Jesus não está aí na igreja. Tem pessoas que pensam assim, é a concepção que eles têm de igreja, né? E aí vai, e tantas outras. E no meio cristão, no meio evangélico também, com certeza, amados, tem equívocos com relação ao que é igreja, né? Então é necessário que a gente fale sobre isso. Eu disse aqui na ceia, eu me lembro bem que eu falei, toquei por alto sobre a palavra grega, que tem um vocábulo que significa igreja, que é eclésia, é uma palavra grega. E é uma definição que os intérpretes da Bíblia, os tradutores da Bíblia usaram para interpretar, embora que essa palavra eclésia não foi usada primeiramente em primeira mão referindo à igreja. A gente estudando, a gente percebe isso. Mas o que de fato então significa a palavra eclésia? Literalmente refere-se a uma reunião de um povo, pode ser qualquer povo, uma assembleia, ou, aí vem, finalmente, uma igreja local. Então, qualquer reunião onde reúne um grupo de povo, inclui a palavra eclésia, quer dizer, uma reunião de um povo, né? Então, se reúne um povo lá na Assembleia Legislativa, lá se torna uma eclésia. Reuniu o povo. Então, aonde tem uma reunião. Então, essa palavra é usada para definir, então, o que vem a ser igreja. Agora, é lógico, olhando biblicamente, a gente percebe que a igreja é muito mais do que isso. A igreja é um organismo, podemos dizer, eu costumo dizer, um organismo vivo, um organismo que gera, né? Um organismo que dá vida, que gera vida. Eu gosto muito de comparar o organismo de uma mãe, de uma mulher, que gera um filho no ventre, 9 meses. Naquele período, o fruto, ou seja, a criança recebe todos os nutrientes, né, daquele organismo, né, aonde ela está. Então, a igreja, ela é geradora de vida. Ela não é fabricante. Tem alguns que acham que a igreja é uma fábrica. Vocês leram aqui as concepções de algumas pessoas. Alguns pensam assim, a igreja é como uma fábrica, que ela fabrica. Fábrica é o seguinte, você vai numa fábrica, por exemplo, de caneta, eu vou citar aqui a caneta, tem lá os aparelhos, grandes aparelhos, aperta um botão e ali gera milhares e milhares e milhares e milhares de caneta em prazo de poucos minutos. Um exemplo, eu nunca fui, estou apenas aqui fazendo uma comparação. A verdade é que a igreja não é fábrica, a igreja é geradora de vida. Tem um processo de gestação, de formação, tem um processo, amados, de crescimento, de maturidade. Essa é a igreja. A igreja, ela gera, ela tem que gerar. A igreja que não estiver gerando vida, ela perdeu o seu propósito, o seu sentido. Está entendendo? Aquilo que eu disse há pouco. Existem 2 agentes influenciadores que tentam desviar a igreja do seu propósito, que é a doutrina de homens e doutrina de demônios. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, se o tempo nos der. E se não der para falar hoje tudo aquilo que eu quero, vou voltar a falar na próxima terça. Mas o certo é que nós devemos estar atentos com relação a isso. Então vamos lá. A palavra eclésia, ela é formada de duas palavrinhas interessantes, que é a palavrinha e o k, que é ek, que significa no grego para fora de. E o outro termo, que é klesis, significa no grego chamados. Então, aí os tradutores da Bíblia pegam essa palavra para definir a igreja da seguinte forma, que a igreja é aqueles que foram
chamados para fora. Ou seja, foi tirados do mundo, foi chamados para fora do mundo. Essa palavra chamar é muito forte. Nós não fomos, amados, aleatoriamente escolhidos ou chamados. Deus realmente nos chamou com um propósito. Deus instituiu a sua igreja com um propósito. E a igreja não pode perder este propósito em momento algum. Interessante que entre os gregos, lá na Grécia Antiga, era usado essa palavra eclésia para descrever um grupo de cidadãos ou de pessoas, como já diz, reunido com um propósito, com uma finalidade. Por isso que a igreja também, quando a igreja se reúne, vocês viram que a igreja é eu e você, quando nós reunimos, nós devemos reunir com um propósito. Está entendendo? Com um propósito. Nós não podemos reunir sem propósito. A igreja, quando ela reúne com um propósito. E abra sua Bíblia, vem na minha mente agora, Atos 19, versículo 39, deixa eu ver se é isso mesmo. Aonde nos fala um pouco sobre isso. Atos 19 e 39. Se não for o 39, é o 38, mas me parece que é o 39. A gente vai ministrando, venha as passagens bíblicas, as referências bíblicas na nossa mente, e eu acredito que isso é o Espírito de Deus faz nos lembrar. Esse versículo eu não estava... Isso mesmo, o versículo... Olha que diz assim, me acompanhe. Mas se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Você lendo o contexto deste texto, você vai entender melhor. Isso aqui se refere-se, aí fala um ajuntamento, é ajuntamento de pessoas, uma reunião de pessoas. Quando existe um propósito, aqui havia um propósito nessa reunião. Quando existe um propósito, aí pode-se falar que é eclésia, ou seja, a igreja se reuniu, a igreja está reunida. O grupo de 72 sábios judeus que traduziram as escrituras, como vocês sabem, alguns textos hebraicos para o grego, utilizou o termo para designar ajuntamento de Israel, ajuntamento de pessoas. Por isso que eu li Atos 19, 39. E é bom dizer que o uso nos evangelhos tem as suas aplicações possíveis. Eu anotei aqui. Um grupo inteiro de redimidos ao longo da sua era atual, acerca da qual Jesus disse em Mateus 16 e 18. Jesus lá diz, edificarei a minha igreja. Certo? Jesus que diz, eu edificarei a minha igreja. Graças a Deus que é Ele que edifica a sua igreja. Só que tem muitas pessoas aí querendo tomar o lugar de Jesus. É Ele que está edificando a igreja. É Ele que edifica a igreja, não é Jesus. E Jesus diz, a minha igreja sou eu que edifico. Irmãos, isso aqui dá uma mensagem muito, muito profunda. A igreja é edificada por Jesus, certo? É Ele que vela, é Ele que cuida, né? É Ele que preserva, enfim, é Ele que mantém, é Ele que sustenta a sua igreja. Porque é Ele que edifica. Amém? Por isso, glória a Deus por isso, que é Ele que edifica a sua igreja. Ok? Agora, já na teologia desenvolvida pelo apóstolo Paulo, é descrita a igreja como um corpo. Vocês devam lembrar que Paulo faz referência à igreja como um corpo. Jesus o cabeça e a igreja o corpo. E os seus membros em particular, né? É tanto que Paulo diz assim que a mão não pode dizer para o pé, eu não preciso de você, né? Interessante, Paulo fala da unidade da igreja, né? Do compromisso dos membros, uns que tem que ter uns para com os outros, como igreja. Enfim, Paulo então na sua teologia ele apresenta a igreja como um corpo, ele apresenta a igreja como uma igreja universal. Isso significa que nós somos católicos, irmãos. Não somos católicos romanos, mas somos católicos cristãos, porque a palavra católico vocês sabem que significa universal. E a igreja de Jesus é uma igreja universal. Não a universal do reino de Deus do Edir Macedo, mas estou falando da igreja de Jesus.
A igreja, nós somos a igreja universal, porque o apóstolo Paulo apresenta a igreja de Jesus como a igreja universal. Depois, se você quiser ler, Efésios capítulo 1, verso 22, verso 23, e o capítulo 5 e o versículo 23, porque eu vou me acelerar aqui, porque nós não temos tanto tempo. Outro sentido, estamos falando o que é a igreja, à luz da Bíblia. Outro sentido, quando utilizado no singular para referir-se a um grupo formado por crentes, professos, nós encontramos em Mateus capítulo 18, versículo 17. E no plural diz respeito à igreja como num distrito. Eclésia ali diz respeito a um conjunto de pessoas convocadas por Deus através da morte de Jesus ali na cruz. Jesus convoca, nós fomos convocados para fazer parte desta igreja. Eu já disse que nós fomos chamados. Foi Ele que nos chamou, foi Ele. É tanto que a Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu, e não nós escolhemos a Ele. Foi Ele que nos escolheu, para que nós dessemos fruto. Então foi Ele que nos chamou para ser sua igreja, para fazer parte da sua igreja. E alguém poderia perguntar, pastor, e Ele continua chamando? Continua. Todos aqueles que derem ouvido ao chamado de Jesus, farão parte da igreja de Jesus. Então Ele continua chamando sim, e tantos quanto queiram fazer parte desta igreja, é tão simplesmente dar atenção ao chamado dEle. E Ele continua chamando. E Ele chama como? Antes de eu continuar aqui, Ele chama através da morte do seu Filho. Deus continua chamando através da morte do seu Filho. Jesus morreu para salvar a todos quanto que nele crê. Então aqueles que creem em Jesus como Filho de Deus, torna-se parte da igreja de Jesus. Amém por isso. No Novo Testamento, Jesus foi o primeiro a fazer o uso do termo eclésia. E Ele aplicou a um grupo dos que se reuniam em torno dele e que reconhecia-o publicamente como seu Senhor e aceitou os princípios dele. É tanto que a sobrevivência da igreja, com todas as suas hostilidades e perseguições e perigo, é a garantida, ou ela é garantida nas palavras de Jesus, aonde Ele diz, sobre esta pedra edificarei. Ele estava falando dele, Ele não estava falando do Papa, Ele não estava falando do padre nem do pastor, Ele estava falando dele, sobre esta pedra, Ele referia a Ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que Jesus não disse que as portas não iriam levantar. Jesus disse que as portas não prevaleceria. Então significa dizer que as portas levantam, que o inferno levanta. E como levanta para destruir? Eu não disse há pouco dos dois agentes, doutrina de homens e doutrina de demônios, e as doutrinas de demônios têm proliferado assustadoramente. As doutrinas de homens também têm proliferado, amado, de maneira assustadoramente. Ou seja, nós temos percebido que o inimigo tem trabalhado incansavelmente para destruir, para impedir, para neutralizar, para anestesiar a igreja. Semeiam a erva daninha. Lembra da parábola do semeador? Quando Jesus diz assim, que foi em meio ao sono dos trabalhadores. A Bíblia diz assim, que enquanto eles dormiram, veio o inimigo e semeou o joio. A igreja não pode dormir e nem cochilar. A igreja tem que estar atento. Eu estou falando de você, não estou falando da Assembleia. É bom dizer isso, não estou falando da Assembleia de Deus. Nós vimos aqui que a igreja sou eu não posso cochilar. Eu não posso estar dormindo, porque o inimigo vem e semeia a sua erva daninha. Ele vem e semeia o joio. Está entendendo? Agora, o que eu preciso de fazer, então, é estar atento com relação a isso. E eu preciso de entender que, na verdade, Jesus diz que as portas do inferno não há de prevalecer contra a sua igreja. Mas essa igreja tem que estar atenta com relação a isso. Por que é importante conhecer a definição da igreja? Antes de eu passar para o próximo tópico. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Por que eu preciso de saber disso? Para que nós precisamos de saber a definição de igreja? Para que tenhamos, eu respondo, para que eu e você, observe isso, tenhamos uma visão correta com relação à igreja. Por exemplo,
quando no dia a dia nós dizemos, vou para a igreja, quantas vezes hoje disseram, hoje eu vou à igreja, ou eu vou para a igreja. Então, quando você disser isso, todos os dias, ou todos os cultos, quando você começa a se arrumar, ou então você lá na sua casa, quando deu mais ou menos às 17, 18 horas, diz, vou me arrumar, porque hoje eu vou para a igreja. Então, exatamente aí que eu vejo a necessidade de você entender e definir bem o que é a igreja. Por que que você está vindo à igreja? Por que que você veio à igreja hoje? Não, vou lá simplesmente para ouvir o pastor. Errado. Não, hoje eu vou lá simplesmente para ouvir o ensinamento. Também, isso é muito pouco. Você não veio para prestar um serviço a Deus, não? Você não vem entendendo que você faz parte da igreja? Para o culto ser abençoado também depende de você? Não depende só da palavra do pastor? Pode ter o melhor pregador aqui, uma palavra eloquente, abençoada, ungida, mas se você não vier com o seu coração aberto, se você não vier também entendendo que você faz parte dessa igreja, que você também é responsável, está entendendo? Será que os que não vieram hoje, talvez não tenham uma definição, talvez equivocada? Que é exatamente que não reconhece que ele faz parte dessa igreja e que ele precisa de estar aqui, que ele tem que se esforçar para estar aqui, porque ele também é responsável para o bem e a edificação dessa igreja. Então, veja só a importância da gente definir, porque ao dizer que eu vou à igreja, o que vem à minha mente, eu preciso de perguntar, o que eu entendo por igreja? O que vem na minha mente? Se eu associo imediatamente ao templo construído, eu irei para a igreja sem muita motivação. Agora, se eu associo na minha mente, eu vou à igreja, e eu vou adorar a Deus, além de ouvir Deus falar comigo, mas eu também vou para prestar um serviço para Deus, eu vou para cultuar a Deus, eu vou para adorar a Deus. Olha só o quanto que a motivação existe, tem que existir essa motivação para tal. Deixa eu ir mais além. Mas se vem a ideia de que você vem à igreja apenas para associar a um grupo que são os seus amigos, né? E vem para um ponto de encontro, vamos assim dizer, com os seus amigos, sem dúvida alguma, estará perdendo o foco, estará perdendo o objetivo, se é este o pensamento que vem à mente quando se diz, vamos à igreja. O que eu quero dizer aos irmãos, e que eu digo aos irmãos nesta noite, se eu vou, agora eu vou falar o lado positivo, se vem na minha mente, se eu associo a minha mente, quando eu digo, vou à igreja, se vem uma ideia, não, eu vou estar reunindo com um grupo de irmãos, eu vou estar reunindo com os salvos, eu vou estar reunindo com aqueles que são separados deste mundo para adorar a Deus, e divulgar, e propagar, e anunciar o seu reino aqui, que esse grupo é formado de pessoas que são totalmente salvas, pessoas de todos os níveis culturais, tenho o mais estudado, tenho o menos estudado, você está entendendo? Eu vou reunir com todo tipo de pessoas, no sentido que eu me refiro a título de conhecimento e etc. Agora, se eu ajo assim, amados, se eu venho com essa concepção, é lógico que a coisa é bem diferente. Mas tem pessoas assim, não, vou lá hoje não. Quem vai ensinar? Quem vai pregar? Quem vai dirigir o culto? Quem vai falar? Quem vai cantar? Não, aquele irmão iletrado, ele não tem nem o primário. Vou hoje não. Você acredita que tem pessoas assim, amados? Tem. O diabo está conseguindo. Infelizmente, ele tem alcançado alguns corações neste particular. Levado as pessoas a ter uma concepção totalmente enganada com relação ao que é a igreja. Por favor, coloque o próximo slide, Uriel. O que é a igreja? Continuando, o que é a igreja? Eu quero falar agora sobre as duas principais dimensões da igreja. A igreja existe duas dimensões. Ainda falando no que é a igreja, ainda não concluí essa parte. A igreja tem duas dimensões. A dimensão número 1, a dimensão
A é a dimensão divina. Olha o que Jesus disse, se você quiser me acompanhar, eu já citei essa referência, Mateus 16, quando Jesus diz assim, o mestre diz assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus aqui estava falando da dimensão da sua igreja, que é uma igreja divina. Em outras palavras, ouça, ele diz, eu sou a pedra, certo? Ele diz, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, isto é, eu sou o único, vou repetir, é o mesmo que Jesus estiver dizendo, eu sou o único alicerce, fundamento em que a minha igreja tem que ser edificada. Portanto, a característica divina desta igreja, ela está exatamente na pessoa de Jesus, ela é divina. Foi ele que fundou esta igreja, foi ele é a pedra, vamos dizer, a pedra inaugural, a pedra fundamental. Então foi ele que a fundou sobre ele mesmo, e é ele que edifica, é ele que conserva, como já disse, e conserva através do Espírito Santo para a nossa consolação, para o nosso bem. Amados, a igreja não pode ser edificada sobre outro fundamento. A igreja, ela é fundamentada sobre a rocha que é Jesus Cristo. E na dimensão dessa igreja, falando em dimensão, como eu já disse, nessa dimensão divina, podemos afirmar que a igreja é um projeto que nasceu exatamente no coração de Deus. Se origina em Deus, né? Isso é a ideia dele. E é por isso que ele sustenta a sua igreja, e graças a Deus por isso. Por isso que a igreja de Jesus tem atravessado gerações e gerações, e já tem atravessado milênios e séculos. Satanás tem levantado homens poderosos na terra para pelejar contra a igreja. Mas estes homens não entendem que ela tem a sua origem em Deus. Vocês viram aquele primeiro vídeo que nós passamos? Que a igreja tem os seus departamentos, tem os seus ministérios. A igreja pode viver sem isso? Pode. Porque a igreja ela não é composta de departamento de mulheres, departamento de homens, departamento de jovens. Não, isso pode até deixar de existir. Porque a igreja não é departamento e nem ministérios. A igreja é eu e você. Você pode estar sozinho lá na sua casa, mas a igreja está lá. Você canta, você ora, você contribui, enfim, você fala em línguas, você cultua a Deus. A igreja está lá. Correto? Nós reunimos como eclésia, um ajuntamento de pessoa. Mas a igreja é eu e você. E é bom dizer que essa igreja, os homens, as doutrinas de homens, o ensinamento de homens, que eu ainda não citei. Mas, ó irmãos, para que um ensinamento, uma doutrina do aborto, do homossexualismo, doutrina de demônios e doutrina de homens, de práticas imorais, que tem afrontado a igreja nestes últimos dias, e que muitas das vezes a igreja não tem se posicionado de forma veemente para denunciar e para não aceitar essas práticas que são demoníacas e que são doutrinas que a Bíblia já diz de homem, que vem para enfraquecer a igreja, para desviar o foco da igreja. Já tem igreja que aceita o aborto, não vou falar o nome, mas uma igreja mundialmente, há poucos atrás eu falei o nome de um dos fundadores dessa igreja, que ele aceita o aborto. Aceita o aborto, a prática do aborto, simplesmente porque a mãe dele, segundo a história, foi mãe de tantos filhos, num mundo de pobreza, não sei o quê, e ele viu o quanto que a mãe sofreu para criar os filhos, o fundador dessa igreja, e ele propaga o aborto. Igreja tida, entre aspas, como evangélica. Então, meus amados, essas doutrinas e estes ensinamentos vêm exatamente para que a igreja perca o seu foco. É as portas do inferno levantando contra a igreja. É a porta do inferno levantando contra a igreja. O que é a igreja? Próximo slide, continuando. Falamos da dimensão divina, agora a dimensão terrena. O corpo de Cristo é comparado ou é composto de judeus
e gentios. Antes do advento da igreja, lá no início, a Bíblia diz que ambos os povos, tanto os judeus como os gentios, estavam totalmente separados. Lembra lá da visão que Cornélio teve? Lembra? Do lençol, tal, que Pedro teve a interpretação. Lindo aquilo, mas eu não vou entrar nisso agora, vem na minha mente aqui agora. Mas havia uma separação. Os gentios era tido como imundo. Gentios, segundo a concepção de alguns judeus, jamais poderia ter salvação. A salvação era só para os judeus. Era como alguns assembleianos atrás. Era só os assembleianos que iam para o céu. Né? Então, os judeus, eles tinham isso com eles. Havia uma separação. Todavia, mediante a cruz de nosso Senhor Jesus, passaram então a construir um só povo. Graças a Deus, que em Jesus, essa parede, essa separação foi rompida. Hoje, amado, não existe dois povos, é um só povo. A igreja e os judeus. Deixa eu explicar um pouquinho mais sobre isso. Algo que eu anoto aqui, que eu trago para esclarecer melhor isso. Isso denota o seguinte, que a diversidade ética e cultural da igreja do Senhor, ela está formada por pessoas oriundas de todas as nacionalidades, de todas as culturas, de todas as etnias. Ou seja, é a Assembleia Universal dos Santos, como Paulo apresenta. Certo? Essa igreja ela é composta de toda raça, língua, povos. É isso que João viu lá no livro de Apocalipse, certo? Então, na dimensão terrena, a igreja ela se fragmenta em milhares de igrejas locais, que funcionam como uma agência por excelência do reino de Deus. Tem uma atuação muito importante para a comunidade, quando ela exerce plenamente a missão integral dela. Ela tem um papel social que fortalece qualquer estrutura do governo, pautada, é lógico, na palavra de Deus. Ela socorre o necessitado, ampara os desamparados, socorre os angustiados, atende aqueles que estão em desespero, e aí vai, etc, etc, etc. A igreja faz tudo isso. A igreja, sem dúvida alguma, o Senhor Jesus, eu acredito, e eu ainda prego isso, que ela ainda transforma o homem, que é aquele que é rejeitado pela sociedade, que está à margem da sociedade. Deus pega este homem, muda a vida deste homem, né? Como eu sei que muitos de nós aqui estávamos à margem da sociedade, não é mesmo? A sociedade não acreditava muito na mudança, na regeneração, na transformação, mas Deus vem através do seu Filho Jesus, pega este homem e esta mulher, transforma, muda, devolve à sociedade um novo homem e uma nova mulher. Isso é o poder do Evangelho. Quando aí então juntamos as igrejas locais, formamos então a Igreja Universal, que é a maior instituição do mundo que consegue unir num só objetivo as pessoas de todas as nacionalidades. Qual é o objetivo? Adorar a Deus e servir a Deus. Eu acho lindo isso. O que é a igreja? Terceiro ponto. Além da igreja ser, sem dúvida alguma, como já falamos, as dimensões divina e terrena, ainda falando o que é a igreja, eu quero falar sobre a sua identidade. Um amor devotado ao Pai. Letra A, um amor devotado ao Pai. A Bíblia diz, o Senhor, dando um mandamento, Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Isso é um mandamento bíblico, correto? É um mandamento da parte de Deus. E estudando agora essas duas características, a primeira dela, que é amor devotado ao Pai, revela-se a identidade da igreja. Como igreja, nós devemos devotar este amor. Nós devemos olhar para o Pai, voltar para o Pai e expressar para Ele o nosso verdadeiro sentimento, sentimento de amor sincero e profundo. Um amor devotado ao Pai. Como que seria isso? Como demonstrar isso então?
amando a Deus com todas as nossas faculdades humanas. Não é este o mandamento de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então, juntando isso, eu percebo o seguinte, que nós devemos devotar este amor a Deus com todas as nossas faculdades humanas, que seja ela emocionais, devemos amar de coração mesmo, de alma. A alma não é a sede das emoções, coração também não está relacionado à alma. Então, amar a Deus com todos os nossos sentimentos, ou seja, com todas as nossas faculdades, melhor dizendo, faculdades humanas. Amar a Deus também de forma racional. Quando a Bíblia fala pensamentos, amar a Deus com todo o teu pensamento, isso fala de razão. Isso fala de sermos racional. Observe que neste versículo, a palavra onde diz assim, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, essa palavra todo é usada 3 vezes neste versículo, que quer dizer que não devemos ter qualquer reserva de devotar o nosso amor a Deus. Nós temos que fazer isto sem reserva. Nós devemos fazer isso, amados, com muita intensidade. Mostrar que nós amamos a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com todo o nosso pensamento. Como igreja, quando você for fazer algo, me entenda, quando você for fazer algo para Deus, quando você for realizar algo para o reino de Deus, lembre disso, faça com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu pensamento. Há uma versão bíblica que diz com todo o seu entendimento, que é o mesmo significado. Por exemplo, quem dizer que ama a Deus e não obedece a Deus em tudo, não está amando de coração, tem algumas reservas. Existem algumas reservas, e há corações que ainda existem algumas reservas, e que precisa de ser sanado essas reservas. Nós devemos amar a Deus de todo o coração. E é bom dizer que Jesus, uma certa feita, diz, na parábola dos 2 fundamentos, quando ele fala do homem que edificou a sua casa sobre a rocha e aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Os irmãos devem lembrar que naquele acontecimento dos 2 fundamentos ali, que os evangelhos registram, Jesus exortou aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia. Ele disse, olha, esse homem é semelhante, eu assemelho ele àquele que ouve e não pratica a minha palavra. Isso é muito sério. Porque para mim dizer que eu amo a Deus, eu devo praticar a sua palavra. É incoerente eu dizer, eu amo a Deus. Deus, eu te amo. Mas na prática, eu não revelo, eu não mostro isto. Eu não obedeço a sua palavra, eu não faço conforme a sua palavra. Pelo contrário, eu faço o inverso. Então essa relação de amor a Deus é a base do governo de Deus. O que é governo? O domínio. Deus manda aí, meu irmão, na sua vida? É Ele que manda, é Ele que governa? Ou não? Ou é você, ou é eu que governo, é eu que dito, pastor, as ordens. Eu faço o que quero, o que eu penso, o que eu acho. Ora, se eu ajo assim, se eu me comporto assim, eu estou revelando, em outras palavras, que não estou debaixo do governo de Deus, ok? Pois nós obedeceremos às normas do reino de Deus por amor, não é por medo e nem temor. Eu obedeço, né? É porque, na verdade, eu a amo, ok? Viu uma concepção de uma daquelas imagens que colocou aqui, uma pessoa dizendo que igreja para ele é um lugar onde só existem regras. Sim, existem regras, mas eu obedeço porque eu amo. Não é de medo, não é de temor, não é porque o pastor diz, não é porque a igreja, a Assembleia de Deus diz que eu ajo assim, que eu faço assim, que eu visto assim, que eu falo assim, que eu penso assim. É porque, na verdade, Deus, na sua palavra, revela assim, fala assim. E se eu a amo, eu obedeço. Agora, quando não existe amor,
existe revolta, existe ódio, rebelião, rebeldia, a falta de amor. Qual é o sinônimo do amor? É o ódio. É o ódio. Então, amados, se eu a amo, eu obedeço. Ok? Um crente que ama a Deus, ele vai buscar uma vida santa em qualquer lugar que ele esteja inserido nessa sociedade. Ainda que seja só ele de crente, no meio de um grupo de não crente, ele será diferente. Eu louvo a Deus, porque hoje, no meu trabalho, chegou uma pessoa, e antes eu fui fazer um serviço para ele, e ele virou para mim e falou assim: você é crente? E eu disse: graças a Deus, sou crente em Jesus. E ele me fez uma pergunta: por que a gente percebe algo diferente no crente? E eu disse: olha, isto é mistério. Venha para cá servir a Jesus, que você vai saber. Eu coloquei eu pensei, vou jogar algo para ele, um desejo. Olha, você quer descobrir? Então venha para Jesus, que você vai descobrir. Então, amados, na verdade eu repito o que eu acabo de dizer, certo? Sem dúvida alguma, meu amado e querido irmão, se eu amo o Senhor, eu tenho que carregar as características dele na minha vida. Ou seja, em outras palavras, essa relação, esse relacionamento. Nossa, o horário já se foi, 9 horas. Eu vou parar por aqui. Terça-feira que vem a gente continua falando sobre isso. Certo? Eu vou concluir aqui. Um crente de fato que ama a Deus, ele vai buscar uma vida santa onde quer que ele esteja. Aqui é muito fácil. Agora demonstrar realmente, deixar o brilho de Deus, do Espírito de Deus, raiar no seu rosto, brilhar no seu rosto, lá fora, no meio daqueles que não são crentes. É por isso que esse amor que temos com o nosso Deus, que nos identifica. Se você ama mesmo a Deus, não vai ter como negar. Lembra de Pedro, quando negou Jesus? Amado, não tinha jeito. Você é um deles. Seu jeito, rapaz. O jeito de você falar. Em 340. Você é um dos tais. Não sei se... Claro que não existiu em 340, mas a mulher podia cantar, né? Um dos tais aqui, ó. O seu jeito de falar. Não, nunca ouvi, não conheço. Você pode até querer esconder diante, talvez, de alguma situação e circunstância que você viver lá fora. Mas não vai ter jeito, amado. Quem tem a marca de Cristo, quem tem a marca do Senhor na sua vida, não tem jeito. Sabe por quê? De tanta gente conviver com Ele, você vai se identificando, você vai parecendo com Ele. Não é assim? Por que marido e mulher, em vez em quando eu ouço alguém dizer assim, eu para minha esposa, mas por que você pensa igualzinho a sua esposa? Aí de repente alguém vira para minha esposa e diz, por que você pensa igualzinho o seu marido? Mas são 26, já vai para 27 anos juntos. A convivência vai se identificando. O relacionamento vai se estreitando de tal forma que o que um pensa, o outro também pensa. E o que um acha, o outro também acha. Vai ficando tão parecido, mas tão parecido, que funde um com o outro, que, não, falou um com o outro, é a mesma coisa falar com o outro. Está entendendo? A vida cristã não é diferente. De tanto a gente conviver, de tanto a gente relacionar com o Senhor, buscar do Senhor mais e mais para a nossa vida, nós vamos nos identificando. Daqui a pouco, sabe o que acontece? As pessoas olham em você. Por que os primeiros cristãos, quando foi lá em Atos que os crentes, a primeira vez foi chamado como cristão? A Bíblia diz, sabe por que eles foram chamados a primeira vez como cristão? Que eles se identificaram tanto com Cristo, porque a palavra cristão significa pequeno Cristo. Então quando se fala ali, tem um cristão, é o mesmo que está dizendo, vai um pequeno Cristo. Por que pequeno? Porque grande é só ele, mas ali vai um que é seguidor dele,
que é discípulo de Cristo, que é igual a Cristo, parecido com Cristo. Está entendendo, amado? O que é igreja? Então, igreja é isso e algo mais. E eu deixo para dar continuidade na próxima terça-feira. Eu vou parar aqui, até vou anotar aqui, sobre o segundo ponto da identidade da igreja, que é amar o próximo. Nós acabamos de falar agora sobre a primeira identidade, que é o amor devotado ao Pai. E terça-feira que vem, se Deus permitir e nos dar essa outra oportunidade, vamos falar sobre o segundo aspecto da igreja, que é a identidade, que é amar o próximo. Observa-se que a igreja, eu estou falando sobre a identidade da igreja como a igreja universal. Eu fui em São Paulo, não agora dessa vez, outra vez, eu fui numa Assembleia de Deus, achei interessante. Aí eu fui lá visitar essa igreja, e lá o slogan da igreja é o seguinte: preservando a sua identidade. Aí eu fui conversar com o irmão, mas aí eu pensei que era nesse aspecto. Aí, conversando com o irmão, eu falei, não, nossa Assembleia de Deus aqui, ela preserva a identidade da Assembleia de Deus. Aqui, mulher não pode cortar cabelo, mulher não pode usar calça comprida. E aí foi falando, muito bem. Então, continue preservando essa identidade da Assembleia de Deus. Mas eu vejo que a identidade da Igreja de Jesus, ela é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E que, de repente, preserva essas coisas, mas tropeça nestas outras que nós estamos falando. Amar o próximo, como já dissemos, não é mesmo? E amor devotado ao Pai. Tem muitas pessoas que obedecem por causa da pressão. Não é por amor. Não é por amor. Tem pessoas obedecendo, não é por amor. É de medo. Que se não obedecer, vai ser, a coisa vai pegar. Então ficamos aqui, vamos de pé em nome de Jesus. E, como já disse, se Deus permitir, continuaremos este assunto na próxima oportunidade. Eu quero orar a Deus, como sempre a gente faz, até porque eu faço isso não como um mero costume, não. Irmãos, porque é tão sagrado este momento da ministração da palavra, é tão especial, que para mim particularmente, é motivo de orar e agradecer a Deus, louvar a Deus, bendizer a Deus, porque a gente precisa de estar alimentando, fortalecendo, aprendendo mais e mais de Deus. E eu quero dizer aos irmãos, antes de ministrar essa palavra, vocês, antes dela edificar alguém aqui, me edificou a mim primeiro. E a gente precisa disto. E eu quero orar a Deus então, como gratidão, Senhor, agora. E eu convido a você para fazer isso independentemente. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e eu te agradeço, Senhor, pela a rica oportunidade nesta noite de estarmos aqui, ouvir, Senhor, verdades da Tua palavra, ensinamentos que vêm, Senhor, de encontro às nossas vidas. Obrigado, Senhor, e eu louvo a Ti, porque sei que o Senhor tem falado, o Senhor tem abençoado as nossas vidas, e sei que o cuidado do Senhor é especial sobre nós, como igreja do Senhor. Pedimos a Tua bênção, Senhor, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja neste lugar. Eu oro por aqueles que não chegaram aqui, o Senhor sabe as razões e motivos, mas eu apresento a Ti a vida de todos eles, em nome de Jesus, assim eu oro, em nome do Senhor. Amém. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte: chave de Davi aqui representa nada mais, nada menos do que a autoridade de Jesus, que Ele tem de abrir e de fechar. A Bíblia diz que Ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou... Irmãos, eu consigo ver essa cena. E eu consigo ver a cara do diabo. A cara de Satanás. Quando a Bíblia diz que Ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Isso significa que Jesus tem autoridade para abrir e para fechar. É Ele que abre e é Ele que fecha. É Ele que abre e é Ele que fecha.